Tá contando, né? Então vamos lá, ó. Teorema. Vou começar a aula de hoje com o teorema do valor intermediário, tá? O curso de cálculo, no meu entender, ele tem 5 resultados que você precisa sabê-los e saber manipular. Primeiro é a regra da cadeia, tá? Depois, teorema do valor intermediário, que é o teorema que eu vou dar agora. O outro é o teorema do valor médio, tá? Que é importantíssimo. O teorema da função inversa e o teorema fundamental do cálculo. Essas são as duas versões. Esses são os teoremas, são os resultados que todo aluno que passa pelo cálculo 1 deve saber e deve fazer manipular, tá? Já foi a regra da cadeia, né? É fundamental. Agora é o teorema do valor intermediário. Depois teorema do valor médio. Teorema da função inversa e o teorema fundamental do cálculo. Porque é um processo em cadeia. Quando você tem, por exemplo, 4 funções, né, diferenciáveis, tá? Y igual a f de g de h de x ou mais, tá? Então o processo é em cadeia, ó. Quem é dy dx, quem é? A derivada da f aplicada em quem? Em g de h de x. O próximo é a derivada da g aplicada em h de x. O próximo, derivada de h em x. Então é um processo, é um processo encadeado, tá? É em sequência. É uma sequência encadeada, viu? Bem, teorema do valor médio, teorema do valor intermediário diz o seguinte: sejam A e B reais com A menor que B, tá? E A menor que B e F de A diferente de F de B, tá? Se a função f ela é contínua em AB, no intervalo fechado AB, e y real está estritamente entre f de A e f de B, está estritamente, quer dizer, está entre eles e nem é f de A, nem é f de B. Então, existe um x no intervalo aberto AB, tal que f de x
é igual a y. Tá? Entendido? Então, o que? F de x é igual a y. Esse teorema é conhecido como teorema do valor intermediário. Tá? Ele é conhecido como teorema do valor intermediário. Ele é bem intuitivo. A demonstração dele não é tão simples, tá? E está além do que é feito no cálculo. Ele é um teorema de topologia. Você precisa estar no curso de topologia, topologia da reta, tá? Para conseguir a sua demonstração. Mas veja como ele é intuitivo. E eu darei aqui, claro, sem demonstração. Ele é intuitivo por quê? É o seguinte. Eixo Y, eixo das abscissas, eixo da ordenada, eixo das abscissas, e suponha, tá? Bem, melhor dizendo, sem perda de generalidade, eu posso supor que tudo está no primeiro quadrante. Então eu posso pegar aqui, ó, A, F de A. Nem cabe dizer sem perda de generalidade, que eu não estou nem demonstrando. Eu vou colocar só uma situação aqui. B, F de B. Então, olha o que você tem. Quais são as hipóteses aqui? Quais são? F é contínua no intervalo fechado AB. Significa que, ao longo do intervalo fechado AB, o gráfico de F é um arame. Tá? É um contínuo. Então, vai daqui para cá e não tem quebra. Portanto, pessoal, se eu pegar um Y estritamente entre F de A e F de B, e a partir desse Y traçar uma reta horizontal, em um certo momento ela tocará o gráfico, porque o gráfico vem desse ponto para esse, como um contínuo. E aí esse Y, quando toca o gráfico, esse, como é um ponto do gráfico, é um ponto da forma x, f de x. Não tem outro. Mas ele é um teorema de existência. Ele não dá para esse x aqui, para esse y aqui, quem é o x tal que f de x é y. Então ele é um teorema de existência. Também não é de unicidade. Por quê? Porque observe o seguinte. Pegar a situação assim, ó. F de A, B, F de B. E com a função sendo contínua no intervalo fechado AB. Então ela pode ser contínua assim, ó. Concorda? Então, para esse Y aqui, ó, não existe só um x tal que f de x é y no intervalo fechado AB. Existem quantos? Existem 5. Ó. Quem é f de x1?
Quem é f de x2? Quem é f de x3? Quem é f de x4? Quem é f de x1? Então esse teorema é um teorema de existência, tá? Se y é real e está estritamente entre f de A e f de B, então existe x no intervalo fechado AB, tal que f de x é y. Certo? Teorema do valor intermediário. Esse teorema garante o seguinte, ó. Garante o seguinte, o corolário dele. Corolário dele. Tá? Se A e B são números reais, com A sendo menor que B, F é contínua no intervalo fechado AB. Tá certo? E f de A vezes f de B é um número negativo. Bem, para esse produto ser negativo, um é positivo e o outro é negativo. Tá? Então, a conclusão. Então, existe um x no intervalo fechado AB, tal que f de x é igual a 0. Por quê? Porque se f de A vezes f de B é negativo, um é positivo, o outro é negativo. Então, o zero está estritamente entre f de A e f de B. Sendo a função contínua no intervalo fechado AB, existe um x no intervalo aberto AB, tal que f de x é igual a 0. Certo? Alguns dão o teorema do valor intermediário como esse corolário, mas eu prefiro dar sim isso aqui como corolário. Se eu der isso como teorema do valor intermediário, isso que é corolário, tá? Então, tanto faz. E aí você percebe, tá, que toda função polinomial de grau ímpar possui pelo menos uma raiz real. Tá? Porque, ó, se n é ímpar, se n é ímpar, no conjunto dos números naturais. Então, n não pode ser zero, tá? Se n é ímpar no conjunto dos números naturais. A índice 1, a índice 0 são números reais, tá? E o índice n é positivo e a índice n é positivo, então, tá? Então, o índice n é positivo, então assim, o índice n é positivo e f de R em R é a função dada por f de x igual a n, x elevado a n, mais
a um x mais a zero para todo x real. Tá bom? Então, você tem duas coisas. Quem é o limite de f de x com x tendendo a mais infinito? É mais infinito. E quem é o limite de f de x com x tendendo a menos infinito? Menos infinito. Logo existem A e B números reais, tais que f de A é negativo. Por quê? Porque o limite de f de x é menos infinito, então existe um A real, tal que f de A é negativo. E existe um B real, tal que f de B é positivo. Só que a função polinomial ela é contínua. Em particular, ela é contínua no intervalo fechado de extremos A e B. Eu posso até supor que, né, o A é menor que B, tá? Mas tudo bem. Existe tal que f de A é negativo, f de B é positivo. Então, o zero está entre f de A e f de B. Como a função é contínua no intervalo de extremos A e B ou BA, tanto faz, tá? Posso até supor que, né, existem A e B reais. Eu posso até escrever assim, tá? Com A negativo e B positivo, claro, tá bom? Tá à esquerda, f de A é negativo e f de B é positivo. Aí a função f é contínua no intervalo fechado de extremos A e B, porque ela é contínua em toda a reta. Daí pelo teorema do valor intermediário, olha, embora eu não explicite, eu estou usando o fato de que a função é contínua, tá? Porque é a função polinomial. Então existe o quê? Existe x no intervalo aberto AB, tal que f de x é igual a zero. Toda função polinomial de grau ímpar possui pelo menos uma raiz real. Se for o AN negativo, tá? Se for o AN negativo, é só você pegar o contrário. Se o AN negativo, então o que é que acontece? O limite de f de x com x tendendo a mais infinito é menos infinito. O limite de f de x com x tendendo a menos infinito é o quê? Mais infinito. Tá? E aí existe A menor que zero, tal que f de A é positivo. E existe B maior do que zero, tal que f de B é negativo. Aí você aplica o teorema do valor intermediário, você tem pelo menos uma raiz para essa função polinomial. Tá? Entendido? Entendido aí? E, portanto, essa função aqui, ó, seja f de x igual a x3, tá certo? Menos 2x2 mais x menos 1. Mais x menos 1. Tá? Para todo x real. Trata-se de uma função contínua, tá? Trata-se de uma função contínua. Tem-se, por exemplo, f de 0 é quanto? F de 0 é menos 1. E
Quem é f de 2? Quem é? É 1. Logo, pelo teorema do valor intermediário, existe x entre 0 e 2, tá aqui? X entre 0 e 2, tal que f de x é igual a 0. É um teorema de existência. Embora seja um teorema só de existência, você pode usá-lo para, em certas condições, encontrar um valor aproximado de uma raiz de uma certa função, que é contínua num certo intervalo fechado. O que eu quero dizer com isso? Tá? Volte para cá, ó. Vem para cá. Ó. Pense na seguinte situação, tá? F contínua em AB, F contínua em